Olá, eu sou Thaís Fatioli, jornalista do CICEJUF. Bem-vindos a mais um podcast Painel CICEJUF. E hoje, nosso tema é bem impactante, palpitante. Vamos falar sobre extremismo digital. Antes, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelo meio avermelhado na altura do ombro. Eu estou vestindo uma blusa branca e preta de zebrinha, seria, né? E estou com um brinco de prata, um anel prateado também, e é isso. Então, voltando aqui ao tema que a gente escolheu, a gente está às vésperas da eleição, domingo, a gente tem eleições municipais em todo o país, e a gente vive, né, uma fase de ódio, extremismo, e que não é recente, é uma questão que começou já há um tempo, e a gente convidou um especialista para falar sobre esse assunto, uma das primeiras pessoas que começou a analisar essa questão, né, que toma conta do Brasil, mas também do mundo, né? Ela foi importada para o nosso país. Bem-vindo, temos aqui o professor João César de Castro Rocha, que é professor de Literatura Comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo, professor. Olá, muito obrigado pelo convite. Uma alegria dialogar com você, Thaís, com o Ricardo, com a Maria, com todos do CICEJUF. Eu vou me autodescrever. Eu sou um homem branco, de 1,88 m. Quando eu servi no Exército, eu tinha 1,90 m. Mas agora eu tenho 59 anos, eu tenho 1,88 m. Eu tenho cabelos grisalhos, estou vestindo uma blusa cinza e um blazer cinza. E uso óculos. Obrigado, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Uma alegria. Também estou aqui com a Maria, que é secretária-geral do CICEJUF e também diretora, integrante da Secretaria de Comunicação do sindicato. Bem-vinda, Maria. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui com o professor, com o Ricardo, com você, Thaís. Vou também fazer uma audiodescrição. Eu sou mulher, branca, uso óculos com armação escura. Meu cabelo é ondulado, bem escuro, na altura dos ombros, e eu estou com um vestido verde estampado com branco. Obrigada, Maria. E nós temos também o coordenador do Departamento de Acessibilidade e Inclusão do CICEJUF, Ricardo Soares. Ricardo já estreou aqui no outro programa, né, Ricardo? Bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver, né, no horário aí que estivermos. É um prazer enorme estar aqui dividindo essa mesa, né, com Thaís Fatioli, Maria, minha colega diretora do nosso sindicato, e com essa fera, né, com essa fera absurda, que eu já tenho o prazer de acompanhar há algum tempo, né, o professor João César Castro Rocha, uma fera nesse tema e em vários outros também, né, ao longo aí do que a gente pode acompanhar dele. Eu faço a minha autodescrição. Eu sou um homem moreno claro, olhos castanhos escuros, tenho cabelos pretos, tenho 1,74 m de altura, estou com uma camisa social cinza no momento. Então é isso e vamos ao podcast, né? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Né? É isso aí. Ricardo, já que você está falando, eu queria aproveitar e pedir para você já dar uma palpitada aí no assunto. A gente conversou muito, né, antes, essas semanas que antecederam o programa, para depois a gente passar para o Maria e professor. Então, de fato, né, um tema explosivo, né? Vamos colocar assim, o extremismo digital. Né? E como ele vem, né, numa onda crescente, absurda, né, nos últimos tempos, né? E participando intensamente aí nas questões eleitorais, países afora, né? É só a gente acompanhar aí que a gente consegue perceber isso claramente, né? E eu gostaria assim que o professor fizesse um brevíssimo histórico, acho que é importante para todos nós, né, sabermos como isso tudo começou e, enfim, e acabou se desenrolando e estar nesse estágio, eu diria, assim, tanto quanto absurdo hoje em dia, pelo mundo todo, né? Acho que isso é importante para a gente ter esse ponto de partida, né, nesse bate-papo.
Obrigada, Ricardo. Maria, já complementa aí que o professor já segue com essa análise inicial. Esse, para mim, eu chamo do mistério das relações digitais, né? Porque hoje em dia é isso, você pode lidar com a sua opinião, né, numa plataforma e ter que receber várias críticas ou receber várias concordâncias, enfim. A minha relação com o digital, enfim, começou lá nos meados dos anos 90, digamos, quando a gente era inocentemente chat do UOL, chat do JB. Depois veio o ICQ, o MSN, o Orkut, nosso saudoso Orkut. Saudosíssimo. E assim, eu queria assim, fazer uma pergunta, professor, que é assim, quando é que eu virei mercadoria, sabe? Quando que os meus gostos, quando que as minhas palavras, né? Quando que isso começou a ser usado contra mim? Porque a verdade é que nós somos manipulados hoje em dia, né? E assim, esse momento dessa passagem, né? Que digamos que é uma certa perda da inocência. Eu queria entender se foi com a popularização mesmo dos smartphones, se foi o Facebook. Cuidado com o que você fala e pensa, né? Que isso pode ser usado contra você mesmo. Exatamente. Enfim. Bom, vamos lá então, porque nessa questão há todo um universo. Deixa eu começar pelo final, pelo mundo de hoje, porque isso ajuda a compreender o princípio. Há algo que é bem interessante no extremismo digital, é que, em geral, nós pensamos no extremismo digital como sendo fundamentalmente ideológico, não é verdade? Nós pensamos na polarização e na radicalização política. E por muito tempo eu pensei assim também. Eu demorei a compreender que a chave do extremismo digital é menos ideológica do que a monetização produzida pelo radicalismo. Isto é, o radicalismo político hoje é uma mercadoria que vende como qualquer mercadoria, desde que encontre um nicho, e para usar então o vocabulário próprio... O extremismo é um instrumento, né? Isso, é exatamente isso. Quer dizer, a ideologia, muitas vezes, ela serve como o ponto de partida para você criar um público fiel, e esse público fiel produz monetização constante. Então, o primeiro ponto importante de compreender no extremismo digital é que ele é menos extremista do que pareceria se nós considerarmos o extremismo apenas do ponto de vista ideológico, político. O extremismo lança mão de algo muito arcaico. E esse é o enorme paradoxo que nós vivemos hoje. O que é esse algo muito arcaico? Infelizmente, o sentimento que domina o Homo sapiens, desde o Paleolítico Superior, ou seja, desde lá, antes mesmo do estabelecimento da cultura humana como nós conhecemos, infelizmente não é o amor, é o ódio, é o ressentimento, é a rivalidade, é o que é de mais arcaico. Há vários pensadores importantes que construíram verdadeiras arquiteturas de pensamento com a ideia fundamental de que a cultura começa a partir da violência. E a cultura é uma forma de disciplinar a violência. A cultura é aquilo que contém a violência. E o verbo conter é um verbo muito bonito. Quando você diz que a cultura contém a violência, é como se fosse um dique. Mantém a violência sem explodir. Mas a cultura contém a violência está dentro da cultura. O extremismo digital leva isso a um paroxismo, ou seja, a uma radicalidade máxima, porque ao mesmo tempo nós temos a mais sofisticada tecnologia de comunicação jamais inventada, e é importante dizê-lo. E por que é a mais poderosa e sofisticada tecnologia de comunicação jamais inventada? Essa é uma hipótese que eu tenho proposto para reflexão no espaço público brasileiro. A novidade da tecnologia digital, em nenhuma circunstância, é a quantidade de armazenamento. Porque quantidade é sempre um fator histórico, ele é relativo. O que é muito hoje não foi muito no século XVIII. O que no século XVIII era pouco, hoje é rigorosamente nada. Quantidade é sempre um fenômeno histórico e contingencial. Também não é a celeridade com que as informações são transmitidas, porque o cérebro humano, do ponto de vista antropológico, nós temos um limite.
Se eu pedisse agora para vocês gravarem três podcasts ao mesmo tempo, serão 3 desastres. Porque o cérebro... Vai bugar. Por mais que nós estejamos num belíssimo estúdio que poderíamos gravar 2, 3 podcasts ao mesmo tempo, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Vamos voltar a isso depois, que é a questão da economia da atenção. Então, também não é a velocidade na transmissão da informação, porque a capacidade de assimilar é uma capacidade constante, porque é humana. A verdadeira novidade da tecnologia digital, e aqui é a questão central, é que a tecnologia digital inventou uma simultaneidade impossível e que não é humana, mas é o que domina a nossa vida hoje. O que eu quero dizer com isso? Veja, hoje em dia, todos nós vimos isso, em 2013 explodiu no Brasil. Uma ação está ocorrendo, não foi concluída, portanto não tem desfecho, portanto ainda não tem sentido. Você tem que esperar a ação concluir para tentar compreendê-la. Mas a ação está acontecendo, a tecnologia digital permite que ela seja transmitida no exato instante que ela principia e no momento mesmo que ela continua transcorrendo. Já que ela é transmitida, ela pode ser recepcionada por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Uma vez que você recebe uma informação, é algo humano, indispensável, você interpreta. Cada um vai processar. É isso. E você já interpreta. E muitas vezes a interpretação impacta a ação que ainda não foi concluída. Então veja, olha só, Maria, que loucura. Ação. Transmissão da ação que não foi concluída. Recepção de uma ação que ainda segue em desenvolvimento, não teve desfecho. Interpretação dessa ação. Impacto da interpretação na ação que ainda não foi concluída. Thaís, isso não é um tempo humano. Nenhum ser humano é capaz de fazer. Se eu dissesse agora, assim, Ricardo, por favor, em uma palavra, sintetize tudo que eu disse agora. Seria uma grosseria da minha parte, não seria? Com certeza. É impossível. O humano precisa de defasagem no tempo. O que caracteriza o humano é que você não é uma máquina. O que é uma máquina? Uma máquina, um algoritmo, uma operação do algoritmo. Você coloca 495 milhões de dados novos. Em 1 segundo ele responde. Ele recebe o input, ele dá o output. Ele recebe os dados, ele os processa maquinicamente. Isso não é humano. Então, um problema seríssimo do mundo de hoje é que nós estamos criando um tempo que nos afasta completamente daquilo que nos tornou humanos, que exige uma resposta imediata. A resposta imediata não pode vir do cérebro, não pode vir sequer, não pode vir da razão. Ela vem sempre da ponta dos dedos, por isso o universo é digital. Em lugar de pensar, em lugar de fato sentir, a reação é imediata, na ponta dos dedos. Isso produz uma tensão simbólica que escala, que não pode senão crescer numa espiral contínua. É uma escalada aos extremos da violência simbólica infinita. Quando essa violência está prestes a explodir, como é que se resolve? Voltando ao que há de mais arcaico no ser humano, o ódio, o assassinato coletivo de uma vítima escolhida aleatoriamente. O mecanismo do bode expiatório. Não é pouco, né? Então, assim, o tempo... Foi claro? Foi. Sim. O tempo que a gente... o tempo com que a gente lida com rede social não é um tempo que nos deixa à vontade para maturar qualquer informação. É isso, Maria, é isso que eu estou propondo. Não tem debate, não tem... Não é um tempo que dá tempo. E outra coisa... É isso mesmo, é um tempo sem tempo. E outra coisa, você pega uma informação que não tem, muitas vezes, um comentário, você pegou ali no momento... Aí a tecnologia age porque você não só comenta, você já compartilha com o outro. Exatamente. E essa notícia, sem uma reflexão, ela toma uma proporção. E eu acho que aí é o que usam, né, nesse momento, exatamente. as pessoas que cada vez leem menos, se informam menos, que não têm, e que viram massa de manipulação. Exatamente, é isso mesmo. E o mais importante para compreender é que a extrema-direita transnacional tem uma enorme inteligência na manipulação dessas características. Você perguntou, Maria, quando é que eu deixei de ser uma pessoa e me tornei um produto? Você se tornou um perfil de usuário. Isso é bem importante compreender também. Isso me deu um certo trabalho para compreender, porque não é óbvio. Mas há uma forma bem simples de dizê-lo. Todos vocês trabalham com aplicativo de texto. Sim. Não é verdade? WhatsApp. Não é verdade que, inevitavelmente, vocês ficam muito envergonhados quando mandam mensagens com erros absurdos? Sim. É inevitável, não é, Ricardo? Sim. Acontece sempre. Sim.
Por que acontece isso? Quando eu descobri, eu disse, não, mas aí está a chave de tudo. Veja, funciona assim. Você abre um aplicativo de texto, ou você abre uma plataforma digital qualquer. A operação do algoritmo reduz você, Maria, não a Maria, que é uma pessoa, por isso mesmo, plural, que pode mudar de opinião, que pode ter ideias contrárias, que tem desejos conflitantes. Você é uma pessoa, que é um universo plural e rico que não é redutível a uma operação binária. Mas as plataformas não sobreviveriam sem a operação binária simples. 0, 1, sim, não, de exclusão. Então, a plataforma reduz Maria, Ricardo e Thaís, não a potencialidade do que vocês são, mas as primeiras 200, 300, 400 interações aleatórias que vocês fizeram. Porque quando você escreve um texto, Thaís, você não usa numa mensagem a totalidade do seu vocabulário, a totalidade da sua capacidade de dominar o idioma. É óbvio que não. Você manda uma mensagem restrita, com interesse específico, com vocabulário pequeno. Se você mandar 500 mensagens, o aplicativo entende que a sua linguagem é esta. E ele capta as palavras-chave, né? É isso. Daí, quando você tenta, você usa sempre um adjetivo, rápido. Você quer usar o advérbio, rapidamente, ele corrige. Por que ele corrige? Porque para o aplicativo, você é aquela pessoa que usa aquelas 300 palavras, não mais. Nossa, é uma capacidade de nos reduzir absurdamente. Mas não ilumina muito? Sim, é. Porque a nossa linguagem é reduzida a truques, a pequenos cacoetes. E nós, como pessoas, somos reduzidos a um perfil de usuário. O que é um perfil de usuário? De novo, você faz as primeiras 500 interações aleatórias com uma plataforma qualquer. Imaginemos que, por algum motivo, você vai passar férias no Caribe, não sei. Para aquela plataforma, você é absolutamente obcecado com o Caribe. Em qualquer momento da sua vida, você vai receber uma oferta de viagem. Já aconteceu com todos nós, não é verdade? Sim. Isso tem um fenômeno extraordinário em termos de extremismo. Vê como é que as pontas vão se atando. É que, então, o universo digital, ele só sobrevive, isso não é uma crítica, é uma constatação. Ele só sobrevive graças à operação do algoritmo. E veja que eu não digo algoritmo, eu digo operação do algoritmo. Isso é importante para mim, Ricardo. É que uma das razões do triunfo do extremismo digital é a naturalização ou a subjetivação de operações maquínicas. As pessoas dizem assim, as redes devem ser livres. Não existe as redes. O que há são plataformas digitais que já têm controle. É o algoritmo das grandes big techs, só que nós não conhecemos quais são, mas elas já são controladas. As pessoas dizem, o algoritmo não pode ser cerceado. Não existe, nós nunca vamos encontrar na rua o senhor algoritmo. O algoritmo é apenas uma operação que estabelece um conjunto de passos necessários para a realização de uma tarefa específica. É isso o algoritmo. O algoritmo é uma operação de exclusão e de inclusão de dados. Basicamente é isso. Então, o que é a operação? Sem a operação do algoritmo, o universo digital não seria possível por 10 segundos. Porque a quantidade de informação, a quantidade de conteúdo tornado disponível é tão absolutamente sobre-humana que você precisa de algo que reduza aquela miríade de ofertas a um universo minimamente palatável. Isto é, a operação do algoritmo cria perfis de usuário. O perfil de usuário é a redução da pessoa Maria às primeiras interações aleatórias que ela teve. Isso quer dizer, então, e concluo essa parte, que a própria operação do algoritmo estruturalmente cria bolhas que geram extremismo. Porque ela reduz você, Thaís, e você, Ricardo, a essas interações aleatórias. Ela cria para vocês, ainda que vocês não o desejem, bolhas. Porque o seu timeline vai receber basicamente aqueles conteúdos que você inicialmente procurou. Então, estruturalmente, a operação do algoritmo não pode, senão, criar bolhas. Ou haveria uma explosão da própria plataforma pelo excesso de conteúdo. O que a extrema-direita fez no mundo inteiro? Compreendeu isso com enorme sabedoria e utiliza esse sistema para criar radicalizações constantes. O que é a radicalização, se não a transformação do mundo numa bolha? Uma grande bolha, né? E o grande problema, por isso que a gente conclui assim, né, o raciocínio, o problema não está no algoritmo. O algoritmo não tem culpa de nada. O problema é quem está nesse comando, né? É isso, Ricardo. É esse comando. A questão é qual é a ambição da Big Tech que está com esse algoritmo. É isso. E veja o triunfo extraordinário de comunicação da extrema-direita e das Big Techs. Eles convenceram o mundo
de que você não pode ter regulação para as plataformas porque seria censura prévia, de acordo? E até nisso, eles fazem todo vídeos e coisas para a pessoa compartilhar esse pensamento. Exatamente. E acontece que as plataformas já são reguladas. Não é possível que uma plataforma não seja regulada. Se uma plataforma não fosse regulada, ela entraria em colapso em 1 minuto, porque não daria conta do número de dados que estão circulando. Só que a regulação das plataformas é feita em segredo pelas Big Techs. O X do Elon Musk tem uma regulação, que é a operação do algoritmo, que quem comanda é o Elon Musk. O Facebook do Mark Zuckerberg tem uma regulação, é a regulação do Facebook. As plataformas já são reguladas, apenas nenhum de nós sabe qual é exatamente o sentido da operação do algoritmo. Isso. Agora, nessa linha aí que a gente está falando, para concluir essa parte, breve para a gente poder avançar no que vem, voltando um pouquinho, aquela origem, né, que a gente fala, a coisa no Brasil, não, começou lá fora mesmo, o senhor considera, né? Que não, começou. A gente tem o caso, a eleição do Trump. Isso. Né? A gente tem o caso da Cambridge, né? Analytics. Exatamente. Então, a gente tem antecedentes, né, que levaram a esse cenário que a gente vive hoje, né? Sem dúvida. E, na verdade, num sentido mais amplo do que se trata de fato, é da compreensão, deixa eu tentar ser bem sintético, é da compreensão de que o capitalismo hoje vive uma crise que é igualmente inédita. Porque, claro, no século XIX, o Karl Marx estudou crises cíclicas do capitalismo, todo mundo conhece. Mas a crise do capitalismo hoje é uma crise mais filosófica do que econômica. Embora, claro, se é filosófica, também é econômica. Como assim? É que o capitalismo sempre teve uma ideia-força. Essa ideia-força valia para uma utopia. A ideia-força é de que no capitalismo havia a possibilidade de uma acumulação infinita de riqueza. Traduzindo em miúdos, American Way of Life. O filho comprará uma casa $200 mil mais cara do que a casa do pai, cuja casa já era $200 mil mais cara que a casa do avô, cuja casa já era mais luxuosa que a casa do bisavô. Havia essa ideia de que haveria uma riqueza, uma afluência crescente. E seria sempre possível acumular mais e mais dinheiro. Essa é a ideia central do capitalismo, não é? É o que está por trás do empreendedorismo. Eu quero sempre mais. Há nos Estados Unidos uma expressão que não existe no inglês britânico, que diz tudo. Dessas expressões do cotidiano que revelam tudo. Olha que expressão maravilhosa. É assim, one-upmanship. Olha que maravilha. Então, up, acima, manship. É a ideia de que você sempre você sempre sobe um degrau na escada. Agora, essa ideia tinha por trás de si uma ideia implícita, que nunca foi tornada clara, porque não era necessário. Você só pode pensar num sistema que promete uma acumulação infinita de riqueza se você puder extrair da natureza, de igual forma, de maneira infinita, os recursos naturais. Então, a ideia do capitalismo era uma predação absoluta da natureza. Seria sempre possível ter mais e mais dinheiro, porque seria sempre possível continuar explorando a natureza, e a natureza seria uma espécie de reservatório renovável eternamente. Não é sem razão, portanto, que a extrema-direita surge no cenário internacional como negacionismo climático. O primeiro momento que a extrema-direita articula um discurso que começa a mobilizar as massas e a ter importância política foi a negação da mudança climática. Porque se você reconhece a mudança climática e a ação do homem na destruição do planeta, você não pode continuar predando a natureza como se ela fosse eternamente renovável, não é verdade? Então, o que está por trás disso, de fato, é esse momento do capitalismo. O que acontece, então, é que para que isso possa seguir existindo, você precisa estabelecer um trabalho excepcional, de excepcional agudeza e inteligência, porque algo que caracteriza a reflexão que eu procuro desenvolver, eu não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer que, por exemplo, Olavo de Carvalho foi um homem de inteligência superior, que a extrema-direita transnacional é extraordinariamente sagaz na manipulação. Me parece que faz muita falta no discurso contemporâneo você reconhecer que o outro, inclusive o adversário, é brilhante. E eles, de fato, são brilhantes nisso. Porque o que eles conseguiram, então, através da guerra cultural, eles conseguiram difundir uma série de princípios
que tornam quase que impossível superar essa contradição. Quer dizer, o capitalismo pretende ser uma acumulação infinita de riqueza, mas nós descobrimos da pior maneira possível que a natureza não é inesgotável. A natureza tem limites. Se a natureza tem limites, qualquer sistema econômico de exploração também precisa tê-lo. E a guerra cultural, em alguma medida, é uma tentativa de evitar o reconhecimento definitivo desse limite. Agora, professor, isso que o senhor fala, né? O senhor fala que a extrema-direita ela conseguiu, de fato, com esse negacionismo, né, climático, né? E aí, a contrário senso, eu digo também que, pelo outro lado, né, a esquerda não se tocou, não se apropriou desse tema como deveria. Será que também não temos esse lado? Ah, com certeza. Pelo menos eu sinto muito isso aqui em nível Brasil. A nossa esquerda praticamente, durante muito tempo, não discutiu essa questão climática. Demorou muito tempo para se discutir, para se pensar, né, essa questão climática. Quer acrescentar algo, Maria? Não. Tive a impressão. Essa questão que você levantou agora é fundamental, Ricardo, rigorosamente fundamental. A esquerda brasileira sempre foi desenvolvimentista. O exemplo mais concreto disso é a tragédia de Belo Monte, a construção da usina de Belo Monte durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Eu digo tragédia porque houve uma destruição de várias comunidades, houve uma destruição absoluta de alguns ecossistemas e o resultado não existe nenhuma relação possível de custo e benefício que justifique a criação de uma usina como Belo Monte. O que está por trás disso, Ricardo, é que a esquerda brasileira ela se estabelece, a partir do Getúlio Vargas, como sendo desenvolvimentista, como tendo como princípio básico a presença do Estado como indutor da economia e o direito de exploração da natureza, uma vez que, de fato, todos os países que hoje são ricos são países que destruíram a própria natureza, não sobrou nada. Então, o argumento da esquerda brasileira, desde os anos 50, e depois se torna mais relevante com a chegada do PT ao governo federal, é mais ou menos o seguinte: espera aí, calma. Vocês destruíram as suas florestas, vocês predaram a sua natureza, e por isso são hoje super desenvolvidos. O que vocês querem é que nós preservemos a natureza que vocês destruíram. Qual a contrapartida? Que de fato nunca houve. Então a esquerda teve bastante dificuldade em relação a esse tema, assim, Ricardo, isso é importante. E voltando ao tema, assim, o senhor podia falar também sobre a performance da esquerda nesse ambiente que a direita manda tão bem, né? Claro. Eles se posicionam e entendem quais são os mecanismos. E a gente ouve muitas críticas sobre a esquerda, né? Sobre a atuação da esquerda nas redes, enfim, nas abordagens digitais. Só complementando, claro. Assim, a esquerda também demorou a fazer esse enfrentamento, a perceber que havia essa manipulação, eu acho, né? E aí, assim, não, a gente tem que tentar usar alguma coisa dali do que está sendo feito de uso das redes a nosso favor. Isso, exatamente. Eu acho que houve um atraso nessa percepção. Talvez de falar assim, isso não vai prosperar. E a gente teve aí quantos governos que assumiram o poder de forma manipuladora, né, e fazendo total lavagem cerebral das massas. Né? A esquerda ainda engatinhava nesse tema quando a extrema-direita já estava, né, bem avançada. Muito avançada. Isso é tão interessante. Deixa eu só fazer uma observação em relação à questão anterior. É que hoje a esquerda no mundo tem uma oportunidade raríssima, e sobretudo no Brasil, de aproveitar a chamada transição para a economia verde e estabelecer uma diferença. A diferença seria o pleno reconhecimento de que um modelo de capitalismo predador, de destruição da natureza, olha, em 100 anos nós não estaremos aqui. Não estaremos mesmo. Mas os nossos filhos e os nossos netos não estarão aqui. Não haverá mais planeta. Simplesmente, o planeta se tornará inabitável. Com distúrbios climáticos, o planeta... Isso já é palpável, não é? Já é palpável. Não é uma retórica. Né? Isso é algo palpável. Ao mesmo tempo, a esquerda pode assumir a liderança mundial na transição para uma economia verde e num algo muito importante, mas muito importante mesmo, que é a criação de uma renda mínima universal, que é uma proposta de alguns países, que é do Eduardo Suplicy, que alguns países começam a abraçar. E numa proposta, no caso brasileiro, por exemplo, vocês já imaginaram se o governo brasileiro, o governo do PT agora, o governo de esquerda, ou de centro-esquerda, assumisse a seguinte possibilidade:
nós, de fato, vamos adotar a tolerância zero com queimadas. Estamos vendo agora o número de queimadas criminosas neste país. Isso é uma coisa absolutamente inconcebível. É inconcebível. Então, imaginamos que o governo dissesse com coragem: tolerância zero com queimadas. Ao mesmo tempo, não basta dizê-lo. Vocês já pararam para pensar no que significa? Porque a ideia básica é: o desenvolvimentismo implica o desflorestamento, a exploração da natureza. Por que não pensar no desenvolvimentismo do século XXI, que, pelo contrário, tornaria a Amazônia o maior laboratório ao ar livre do mundo? Vocês já imaginaram o que há de terapias, de remédios, o que há de fontes alternativas de energia, o que há de riqueza na Amazônia, mas uma riqueza que somente poderá ser explorada se a floresta ficar de pé. Porque se você destruir a floresta, não sobra nada. Só uma observação em relação ao ponto anterior. Há um ponto muito curioso nessa questão que vocês levantaram, que a Thaís e a Maria estão levantando, é que em 2011, o primeiro partido brasileiro a ter um capítulo dedicado à militância em ambientes virtuais foi o PT. Eram os famosos MAVs, militância em ambientes virtuais. Mas qual é o problema de fato nesse ponto? É que a esquerda, e vocês já percebem que eu pertenço, me filio à esquerda desde os 14 anos. Eu estou com 59, a minha vida é como aquela música do Roberto Carlos, não é? Não vou mudar, o meu caso não tem solução. Nós temos uma tradição... É o meu também. Não vou mudar, o meu caso não tem solução. Sou fera ferida, não é isso? A esquerda tem uma tradição que é profundamente textual. E é uma tradição de discurso. Nós adoramos falar. Nós adoramos fazer análise de conjuntura e nunca decidir nada para continuar fazendo análise. Não é? É uma coisa extraordinária. Reúne para fazer análise de conjuntura, fica 5 horas de conversa e depois diz: continuamos na próxima reunião. Então, quando o PT criou os MAVs, que era algo muito visionário, mas se vocês lembrarem, basicamente a concepção do PT era o financiamento de blogs. E os textos que eram publicados nos blogs, aquilo não era texto, aquilo era um ensaio, era uma tese acadêmica. Você passa 2 horas lendo o texto de um blog. Exatamente. Dizer, era um reconhecimento da importância do novo meio na ação política, mas era uma incapacidade de compreender algo fundamental. A esquerda trata um podcast, o Instagram, o X, o Facebook, como se fossem extensões do tradicional espaço público. O que é o tradicional espaço público? É como o presidente Lula se formou. É o sindicato, é a praça, é o clube, é o jornal, é a televisão, é a universidade, é a escola, é a paróquia. É esse espaço público. O universo digital inventou algo muito importante que a extrema-direita compreendeu e usa. É que hoje não existe mais um espaço público. Hoje há uma pluralidade de espaços potencialmente públicos. O Instagram hoje é um espaço público mais poderoso do que uma praça para fazer discurso, ou não? Quer dizer, um político que tenha repercussão no Instagram, para que você compita com ele na praça pública, você vai ter que colocar 1 milhão de pessoas na praça pública. Você não coloca hoje em dia 1 milhão de pessoas na praça pública. Não é, Ricardo? Com facilidade. Então, a esquerda reconheceu o fenômeno, mas não foi capaz de compreender que o fenômeno tem linguagem própria e regras específicas. E não adianta você desenvolver uma linha. Eu vou agora me dedicar a compreender o universo digital. Não é assim que funciona. Porque a dinâmica do Instagram não é a dinâmica do Facebook, que ela hoje em dia já é para os velhos, não é isso? É para mim, né? Que não é a dinâmica do X. E para cada um desses meios há uma estratégia específica, há uma linguagem própria. Isso a esquerda, Ricardo, tem tido uma dificuldade muito grande. Mas para tomar aqui um ponto que você mencionou, Maria, Thaís, que eu acho bem importante. Olha, vamos pegar o caso do Olavo de Carvalho? E vocês vão ver, eu nunca vou adjetivar ninguém. Eu me recuso a fazê-lo. Então vamos analisar objetivamente. Quer dizer, Olavo de Carvalho, um homem de inteligência superior, com uma leitura muito vasta, não necessariamente aprofundada, mas uma leitura vasta em muitos campos, que é uma característica de uma inteligência superior, com capacidade de fazer conexões inesperadas desse campo vasto que leu. Em 1990, ele publica uma trilogia que é muito importante para compreender o surgimento de um fenômeno que no Brasil, na minha geração, era impossível de imaginar, que é uma juventude de direita. Sim. Porque quando eu era jovem, Conservadores. havia direita, é óbvio, eles estavam no poder,
Mas ninguém dizia com muita alegria, sou de direita. Isso era uma raridade. Só o Roberto Hoje Campos. é assustador, né? Hoje só o Roberto Campos. Hoje é o fenômeno. Vou falar disso daqui a pouco, porque se o fenômeno é curioso, se refere ao fato de que nas últimas 6 eleições presidenciais, o PT ganhou 5. Então, se você nasceu no Brasil em 1995, você cresceu tendo a esquerda como establishment. Tem uma experiência única na história do Brasil. Sim. Então, hoje, um jovem de 22 anos, ele diz: sou revolucionário, sou de direita. O que se refere a essa permanência. Inimaginável, né? Isso seria inimaginável na nossa. Né? Então, o Olavo de Carvalho, em 1990, publica uma trilogia que ninguém leu. Quer dizer, eu li, com atenção e seriedade. Todos os jovens da direita leram, mas da esquerda ninguém levou a sério. Aí, em 2002 ou 2005, ele vai para os Estados Unidos, para Virgínia. No ano seguinte, ele cria um programa de rádio chamado The True Outspeak. No outro ano, ele cria um curso online de filosofia, que é o COF, curso online de filosofia. E de 2005 a 2018, o Olavo de Carvalho reina sozinho nas redes sociais. Porque os intelectuais de esquerda, com orgulho anacrônico, eu não quero saber de rede social, mas eu estou dizendo isso porque eu estou me penitenciando. Eu só ingressei no Instagram e no X, no Twitter, em fevereiro de 2020, para denunciar o Bolsonaro, para denunciar o bolsonarismo, para mostrar para as pessoas as minhas pesquisas. Até então, eu tinha um profundo desprezo pelas redes sociais. Eu dizia, eu vou ficar em casa lendo, escrevendo. Que rede social? Me recuso. Isso é muito baixo para mim. Consequência, eles dominaram. Então, no Brasil e no mundo, Ricardo, por aproximadamente uma década e meia, a extrema-direita reinou sozinha na plataforma que define o mundo contemporâneo. Isso é bem importante. Eles sedimentaram o caminho né? Sozinho. Isso que você fala é sintomático quando você fala que a esquerda se recusou a ler com a seriedade devida a trilogia do Olavo de Carvalho, por exemplo. Né? Como é que você vai combater o inimigo se você não o conhece? É isso, exatamente. É isso. Você cria imagens que são falsas e eles acham uma graça do mundo, porque eles estão fazendo exatamente o que eles desejam. E no Brasil eles ficaram pelo menos uns bons 10 anos sozinhos nesse universo das redes sociais, que tem uma coisa importante que nós nem sempre nos damos conta. Veja, vocês já haviam pensado num meio de comunicação que é, ao mesmo tempo, onipresente, cotidiano e planetário? Hoje nós temos, ao alcance da mão, um meio de comunicação que nos conecta com o mundo, nos comunica com todos potencialmente, mas mais do que isso, a nossa vida, no aspecto mais elementar, hoje, pela primeira vez na história da humanidade, na história do Homo sapiens, isso nunca aconteceu. Nunca na história do Homo sapiens houve um meio de comunicação que parece plasmado à nossa mão, que é digital, porque é movido pelos nossos dedos, no qual nós temos as nossas senhas, os nossos aplicativos bancários, as nossas informações, as mais completas. Muitos de nós, se perde o celular, absolutamente tem a vida paralisada, ou não. Verdade. Então isso é bem importante, porque o que a esquerda demorou a compreender é que a tecnologia digital é mais do que uma tecnologia de comunicação. Ela se transformou numa tecnologia que molda vidas e determina subjetividades. E é óbvio que se todos os nossos dados estão ali, eles estão indo para alguém que está usando isso mercadologicamente. Cambridge Analytica. Isso, muito bom. Thaís, essa foi a ideia da Cambridge Analytica. Qual foi a ideia da Cambridge Analytica? Pesquisinha inocente sobre isso mudou tudo. Qual foi a ideia da Cambridge Analytica? A ideia foi a seguinte. As plataformas digitais, para poderem oferecer para o Ricardo, para a Maria, para o João, para a Thaís, o que as plataformas decidem que é o nosso interesse, mas não decidem aleatoriamente. Decidem a partir da decodificação das nossas interações na plataforma. Você sabe que, por exemplo, o Kindle da Amazon, a Amazon sabe exatamente quais são as páginas nas quais você levou mais tempo lendo? Ela sabe qual é o parágrafo que mais produziu, talvez, algum tipo de sensação ou de emoção em você? Então, quando ela oferece um livro novo, ela não está oferecendo de maneira aleatória. Ela sabe que naquele romance de 300 páginas, tem umas 280 páginas que você passou rapidamente, mas tem umas 20 páginas nas quais você realmente parou e voltou e leu de novo.
as próximas ofertas da Amazon serão associadas àquela sua reação. É inacreditável, não é? É inacreditável. Tem que ter um mapeamento cerebral. Não é impressionante? Está chegando a isso mesmo, exatamente. Quase. Então, as plataformas fizeram isto com algum interesse ideológico, monetização. Para monetizar. Para tornar cada um de nós, é uma palavra que eu acho horrível em português, mas tem que ser usada nesse contexto, para fidelizar. Porque se você recebe da Amazon sugestões de livros e você compra e você gosta, você diz, eles são um gênio, vou ficar aqui, porque aqui eles sabem o que eu quero. Não é isso? O que fez a Cambridge Analytica? Teve uma hipótese perversa, mas genial. É perversa, mas realmente genial. E se você tratar o cidadão como um perfil de usuário? Isto é, esse mesmo homem, esta mesma mulher, que compra um produto e que eu posso oferecer o produto, que provavelmente ela se interessará pelo produto a partir da análise do perfil de usuário, eu dou um passo adiante. Eu digo, mas este homem e esta mulher que compram produtos, a cada 4 anos votam. Então eu posso tentar estabelecer uma correlação entre o perfil de usuário e o cidadão. O cidadão é transformado em perfil de usuário. Sabe qual é a consequência disso? A consequência disso... Trump e Bolsonaro. É isso. Mas como? Explodiu em 2016 com Trump, no Brexit, em 2018 com Bolsonaro. Como assim? É a ideia, então, de que eu não faço mais campanha política para a cidadania. Porque, veja, em 2014, aquela disputa acirrada, a presidente Dilma, a governadora Aécio Neves, a presidente Dilma tinha como proposta pátria educadora. Absolutamente engloba a cidadania toda, não é? O JK, 50 anos em 5. É sempre assim, não é? Quer dizer, é um slogan para toda a cidadania. Qual é o slogan do Bolsonaro do ponto de vista de ação política? Não tem. Por quê? Porque o que o Bolsonaro fez, trouxe para o Brasil, é o método da Cambridge Analytica. Em lugar de fazer campanha política para a cidadania, você faz microdirecionamentos digitais. Você faz campanha para o radical do agronegócio, que acredita que o único casamento possível é monogâmico. Você tem o grupo dos gays com Bolsonaro. Sim. Então você faz uma micro-campanha digital para gays com Bolsonaro. E você vai dizer o oposto do que você disse para o agroboy. Está na outra bolha. É isso. Aí você pode pensar assim, não, calma. Mas se em algum momento eu colocar numa mesa para conversar, o agroboy e o gay com Bolsonaro, o Bolsonaro perde os 2 votos, não perde? Mas não vai perder nunca. Por quê? Eles não vão estar na mesma mesa. Eles sabem que eles jamais não há vão estar na mesma mesa. É isso. Não há debate. Não vão dialogar. No máximo eles estarão juntos, já movidos pela paixão pelo Bolsonaro, cega, numa Avenida Paulista. Fica uma ou posição... fazendo aquela vigília ali em frente ao quartel. Que loucura, né? Nossa. Uma posição confortável, né? Você receber exatamente o que você quer ouvir, o que está de acordo com o seu pensamento. É isso, Maria. E, nossa, o meu candidato pensa igual a mim. É o viés de confirmação. E aí, mais uma vez, entra o ódio, né? Eles pegam, assim, estrategicamente... o que mexe com a pessoa em relação à família, à religião, exatamente. Os valores, e acho que tira um pouco daquela que a pessoa tem de pior escondido ali, ele fala igual e dentro desse seio, né, dessa sociedade extremamente conservadora que é a sociedade brasileira. Né? Isso é um ponto interessante, não é, Ricardo? Porque o eleitor brasileiro, ele é esquizofrênico. Porque assim, olha só, o eleitor brasileiro, a eleitora brasileira, quando é um cargo majoritário, arrisca. Isso aí. Não esqueçamos que nas últimas 6 eleições presidenciais, o Partido dos Trabalhadores venceu 5 e ficou em segundo lugar na que perdeu. Não existe nenhum partido de esquerda no mundo, com exceção do Partido Comunista Chinês, mas aí não tem eleição. Aí não dá sentido. Não existe nenhum partido de esquerda no mundo que se compare ao PT. É muito impressionante. Nós nem sempre paramos para pensar. Mas qual é o nó górdio? Qual é o paradoxo? É que olha a Câmara. Olha o Arthur Lira, presidente da Câmara. Olha aqueles deputados. Sóstenes Cavalcante, aquele absurdo projeto de lei 1904. Magno Malta, elege senador. Lula e bota 500 deputados de extrema-direita. Eles também usam a coisa da sociedade que extremamente conservadora, né? Essas pautas, como você falou, o aborto, o que você, né, de forma manipulada.
Então, o paradoxo que se cria, que é um híbrido, é um ornitorrinco. É assim, você elege para o cargo executivo alguém que está mais próximo à transformação, mas para o legislativo, você sempre tem uma predominância conservadora, que apenas piora. E é claro que não pode ter acordo, não tem diálogo possível. Não tem diálogo a não ser o fisiologismo. É terrível. Então, isso é uma questão esquizofrênica do eleitorado brasileiro muito curiosa e que a extrema-direita aproveita muito. Por exemplo, posso anunciar para vocês uma ideia. Em 2026, se a economia em 2025 e 2026 seguir crescendo como cresceu até agora, porque recordemos, de 2022 a 2012, a taxa média de crescimento brasileira foi 0%. Não houve crescimento. É inacreditável, não é? Esse ano, em 2024, o crescimento do PIB vai quase bater 3%. Ano passado foi um pouco mais de 2,5%. Se em 2025 e 2026 o país crescer a cada ano a 3%, o Brasil teria crescido em 4 anos aproximadamente 10% ou 11%, ao passo que na década anterior cresceu 0%. Isso tem um efeito positivo. Um efeito positivo na economia, na confiança, na geração de emprego, no aumento real do salário mínimo. É provável, se o presidente Lula tiver boas condições físicas, e se de fato a economia, depois desses 2 anos iniciais, seguir com índices surpreendentemente favoráveis, que ninguém esperava de fato esses índices, a extrema-direita terá candidato à presidência, mas não será o alvo principal da extrema-direita. O verdadeiro alvo da extrema-direita no Brasil será o Senado. O que eles querem agora é maioria no Senado. E nesse caso, se o presidente Lula é reeleito, é quase uma figura decorativa. Eu falando isso me lembrou também o que a direita usou de forma que também depois a esquerda se tocou disso, foram os conselhos tutelares. Também foram usados de forma manipuladora, assim, é uma coisa pequena, mas que dita lá na frente também candidatos depois do legislativo, né? Não, tá, isso não é coisa pequena. Muito bom que você tenha mencionado isso. Você quer falar, Maria? Não. Pode continuar. Não, pode completar. Não, por favor. Eu ia falar já desse cenário futuro. Aí eu acho que é melhor o seu... Então vamos lá, tá. Então, bom, ainda bem que está todo mundo aqui sentado, né? O que eu vou dizer agora, a mim, pelo menos nas minhas pesquisas, é um livro que eu estou lançando em novembro, que é chamado Plano de Poder, Teologia do Domínio, Extrema-Direita e Militarismo. Eu pesquiso, eu fico realmente chocado com o que eu descubro. E fico ainda mais chocado porque já está acontecendo há muito tempo diante dos nossos olhos. Então, vamos lá, olha só. 2008, o Edir Macedo lançou um livro. E ninguém pode criticá-lo por excesso de sutileza. O livro se chama Plano de Poder. Ninguém pode dizer que ele foi sutil, não é? Nós é que não lemos, não é isso? Última página do livro, ele diz assim: somos hoje, os evangélicos, 40 milhões de brasileiros. Seria uma lástima se esse potencial fosse desperdiçado. E não foi. Em 2018, a diferença de votos entre o Fernando Haddad e o Jair Messias, entre o ministro Haddad e o presidente Bolsonaro, a diferença de votos foi construída no meio evangélico. O Haddad obteve quase 10 milhões de votos entre os evangélicos, mas o Bolsonaro foi muito mais de 20 milhões de votos e foi a diferença entre eles. O voto evangélico decidiu a eleição de 2018. Em 2022, o Nicolas Ferreira lançou um livro, e eu li. Vê que a dívida que vocês têm comigo é impagável. Obrigada. É impagável essa dívida. O livro se chama O Crente Desenha, por favor. E a Política. Subtítulo: Descubra como vencer a guerra cultural. 3 páginas antes de acabar o livro, ele diz assim: o objetivo principal de escrever este livro é para que você se dê conta que nós cristãos estamos em maioria no Brasil. Ele completa dizendo, é literal, não precisamos de mais cristãos, precisamos de pessoas que governem de maneira cristã. O que está em jogo aqui? Algo assustador. Nicolas Ferreira, isso. Nicolas Ferreira. O que está em jogo aqui, Ricardo? Algo verdadeiramente assustador. É a ideia que é a teologia do domínio, que é importada dos Estados Unidos, é a ideia de que o verdadeiro objetivo do crescimento da comunidade evangélica, eu tenho um enorme respeito pela fé evangélica e pelos evangélicos. Eu tenho um desprezo invencível. Eu vou dizer nomes porque não tem nenhum problema. Eu tenho desprezo invencível por Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Nicolas Ferreira,
André Valadão, Damaris Alves, Michele Bolsonaro. Mas não é um desprezo do ponto de vista pessoal, não os conheço. Eu tenho um profundo desprezo pela maneira como eles manipulam o repertório bíblico para manipular os fiéis. Sem dúvida alguma. Se vocês quiserem, até mostro algum exemplo de manipulação, mas o mais importante é que essa manipulação tem um efeito concreto de conquistar votos e de levar adiante esse projeto. Qual é o projeto? Acredite. É o projeto da criação de uma sociedade teonomista. Isto é, de uma sociedade na qual a Constituição vale menos do que a palavra de Deus. Teo, Deus, nomos, lei. A lei de Deus. Mas não é a lei do Novo Testamento. Porque a lei do Novo Testamento é resumida de maneira muito bonita num dos evangelhos, com 2 mandamentos apenas. 2. Os 10 são reduzidos a 2. É assim. Amar a Deus acima de tudo e amar ao outro como a ti mesmo. Que bonito. Quer dizer, você reduz todas as observâncias da lei hebraica, que são centenas, observâncias, o que pode ou não pode ser feito no cotidiano. E você reduz os 10 mandamentos a 2. Dos 2 a uma palavra, que é o amor. Muito bonito, não é? Se nós vivêssemos num mundo amoroso, tudo seria tão fácil, na verdade. É tudo que eles não fazem na prática. Justamente. Não, eles apostam no ódio. Eles apostam no ódio. Então, o projeto é a criação de uma sociedade que tenha o Antigo Testamento como regra. Quando o projeto 1904 foi proposto, do Sócrates Cavalcante, na verdade, nós devemos muito, Ricardo, a Thaís e a Maria. Foram as mulheres que derrotaram. Não fomos nós, não. Foram as mulheres que derrotaram. Mas o projeto 1904, ele não é uma aberração. Isso é bem importante que se compreenda. Ele não é uma aberração. Ele é um passo lógico na tentativa de estabelecer uma sociedade teonomista. Num debate na Globo News, uma jornalista que eu admiro muito foi a Júlia do Alibe. Disse para um deputado, porque o deputado afirmou assim, a população brasileira em peso apoia o projeto. Ela disse, não, deputado, olha, há 3 pesquisas de 3 institutos diferentes que mostram que nem entre os evangélicos, especialmente entre as mulheres evangélicas, não se apoia o projeto, porque se considera a ideia de criminalizar uma jovem que foi estuprada porque fez aborto. Essa é uma ideia, não pode ocorrer ninguém. Pode sim, porque ele respondeu assim. Você assistiu isso, Ricardo? Assisti. Ele respondeu assim. Assisti. Ele diz, mas eu tenho a pesquisa, a mais precisa, a mais exata de todas. Perguntou a Júlia do Alibe. A Júlia do Alibe perguntou qual? Ele falou a Bíblia. Exatamente. Em 2010, 2011, foi criada a Ana Jure. Não é Ana Júlia. A Ana Jure, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Quando aquele caso do Espírito Santo, ainda durante o governo do presidente Bolsonaro, uma menina de 13 anos que havia sido estuprada recorrentemente por um parente, não vou recordar agora se é um time, por um parente, e tinha direito a fazer o aborto, queria fazê-lo, e não conseguiu fazer no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o serviço, o SUS, a pessoa responsável pelo SUS, e a juíza dizia para ela, vocês lembram? A juíza dizia para ela... Sair de lá, né? Você não pode esperar mais um pouquinho? Ana Jure, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Quando o ministro André Mendonça chega ao Supremo Tribunal Federal... Terrivelmente, né? Qual foi a qualificação que ele teve? Principal, Ricardo, você lembra? Terrivelmente evangélico. É isso. Quando, depois da sabatina, estão numa sala para saber se ele foi aprovado, e ele foi aprovado na sabatina, é algo que deve ser comemorado, porque essas indicações de tribunais superiores, o Senado tem que aprovar. O Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, até embaixador, tem que aprovar, o Senado aprova. Então, ser aprovado é motivo de celebração. Mas numa sala do Palácio do Planalto, nós vimos a primeira-dama dar pulinhos, levantar as mãos para os céus e falar em línguas. E disse, porque meu Deus é Deus de promessa. Essa ideia de que meu Deus é Deus de promessa, para nós é uma ameaça. Em fevereiro de 2024, na Avenida Paulista, a Michele Bolsonaro tomou o microfone e disse assim, nós fomos negligentes. Por muito tempo disseram que política e religião não deveriam se misturar. Nós acreditamos. Qual foi o resultado? O mal. O mal venceu. Agora virá a libertação. Sabe qual é a libertação, Thaís?
é um projeto teonomista de sociedade. É assustador. Verdade. No Brasil, hoje, há muitos municípios nos quais as secretarias municipais de educação e de saúde já estão totalmente dominados por essa ideia. Hoje, na Câmara Federal, a Jandira Fegali, há pouco tempo, revelou que há uma palavra que tem, embora não de maneira oficial, de maneira tácita, está excluída. Por exemplo, se trata de um projeto que trate de agricultura, você não deve falar em gêneros alimentícios, você fala em produtos alimentícios. Se é um projeto de língua portuguesa ou literatura do Banco Nacional Curricular Comum, o BNCC, evite falar em gêneros literários. Melhor você falar discursos, porque a palavra gênero está estigmatizada pela ideia falsa de algo que não existe, que é a ideologia de gênero. Agora, quem foi que no Brasil, Ricardo, viajou por todos os tempos, todas as igrejas, de todas as denominações, para denunciar algo que não existia, mas que passou a ter existência fática e ajudou a vencer uma eleição, o kit gay? A assessora da Frente Parlamentar Evangélica, muito carismática, muito querida no meio evangélico, Damares Alves. Percebe o que eu estou dizendo? Está acontecendo diante dos nossos olhos. Verdade. Professor, a gente está ali com o tempo estourando, mas eu queria, acho que 2 pontos importantes que eu gostaria que a gente falasse. 8 de janeiro. A noite toda, né? 8 de janeiro e, assim, os candidatos atuais. Gente, domingo tem eleição. Então, assim, não sei o que a gente fala primeiro, mas eu gostaria de tocar nesses 2 pontos para depois a gente fechar com e agora, o futuro, perspectivas. Eu tenho o quê? 2 minutos? Não mais. Deixa eu só adicionar isso aí que a Thaís coloca. E nesse ambiente, né, onde o Brasil é o segundo maior difusor, né, de fake news. Né? Que importante observação, Ricardo. Essa cola eu peguei sua mesmo. Não, é uma pesquisa impressionante. O Brasil hoje é o segundo país do mundo que mais aceita fake news. É inacreditável. Então, vamos lá. Você telegráfico, você brutal. O 8 de janeiro, a maior responsabilidade do 8 de janeiro é dos políticos que apoiaram e das Forças Armadas. Enquanto Jair Messias Bolsonaro, muitos políticos como Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer que apoiaram, Almirante Garnier, General Augusto Heleno, General Braga Neto, não estiverem na cadeia, porque são golpistas, porque planejaram golpe, porque permitiram que 50 mil pessoas, durante mais de 60 dias, acampassem diante de quartéis para pedir ditadura. Pelo regimento militar, não pode haver manifestação política diante de quartel. Aqui no quartel do Rio de Janeiro, ali na Central do Brasil, uma vez eu estava distraído, leio na rua, e estava andando na calçada. Um cabo gritou, "Pra rua!" Eu não entendi, eu não sabia que era comigo. Eu parei. Você não pode andar na calçada diante do Estado-Maior. Você não pode andar na calçada. Mas acampar pode. Não pode. Fere o Código Militar. Todos aqueles comandantes de unidade que permitiram. Quando as Forças Armadas, em novembro, lançaram uma nota oficial dizendo que aquelas manifestações eram legítimas, as Forças Armadas, Jair Messias Bolsonaro, todos os políticos que apoiaram, todos os jornalistas da Jovem Pan que estimularam, são corresponsáveis dos ataques do 8 de janeiro e deveriam ser responsabilizados. Sim. Isso de maneira brutal. Eles são desse momento. As eleições de São Paulo, hoje, são mais importantes para a democracia brasileira, veja o que eu vou dizer, do que as eleições de outubro de 2022. Porque o que o Pablo Marçal representa é a tentativa final de colonização da política pela economia da atenção, pela lógica própria da rede social. No plano transnacional, isso está acontecendo com força na tentativa do Elon Musk de interferir na política brasileira e, sobretudo, na eleição norte-americana. Há um mês, o Elon Musk divulgou um vídeo, não sei se vocês viram isso, ele divulgou um vídeo da Kamala Harris, que era um deepfake, feito com inteligência artificial, em que a Kamala Harris no Senado, porque ela como vice-presidente americana, ela preside o Senado na lei americana. Se houver um empate no Senado americano, o voto de Minerva da vice-presidente. Daí a importância do vice-presidente no sistema americano. Ela dizia assim no discurso, vote em mim. Ela falou, I am a puppet of the deep state. Eu sou uma marionete do sistema. É o que eles chamam de deep state, é o que os bolsonaristas aqui chamam de sistema. É falso. Percebe? Você entende o que eu disse? O Elon Musk, que é dono da maior plataforma de comunicação do mundo,
difunde uma fake news, difunde um deepfake da Kamala Harris porque ele apoia o Trump. E os deepfakes estão cada vez mais acessíveis, né? É assustador. Você pode fazer no seu celular hoje. Lá em 2018, quando fizeram aquele vídeo do Barack Obama, desde então tem um brasileiro, que é o Bruno Sartori, ele fez um vídeo, não sei se vocês viram, do Lula com a paçoca. Ah, isso eu não vi, vou procurar. Um vídeo que ele fez, o Lula falando, o Lula indignado, porque eu ouvi dizer sobre isso, mas não cheguei a... A caixinha de paçoca, só tinha paçoca ao redor. Enfim, ele tem uma... E aí, na verdade, ele fez esse vídeo, foi super divulgado e falado e tal, mas ele fazia justamente na tentativa de chamar a atenção para como é risco. perigoso, né? Como é fidedigno, é uma loucura. Por que eu considero as eleições municipais de São Paulo mais importantes que as de outubro de 2022? É porque se o Tribunal Superior Regional Eleitoral de São Paulo, e aqui a Justiça será o fiel da balança, não só no Brasil. A Justiça será o fiel da balança. Porque a extrema-direita comete crimes em série na esfera digital. Tem uma repercussão imediata, ganha eleições. Os seus crimes são sempre julgados na esfera analógica. A defasagem temporal entre o crime digital e a justiça analógica permite que eles triunfem. Uma das razões pelas quais o ministro Alexandre de Moraes foi fundamental nas eleições é que, se vocês pensarem bem, ele nunca colheu denúncias. Aquelas denúncias loucas, o radiolão, o código-fonte, ele nunca acolheu as denúncias. Porque, tecnicamente, se ele acolhesse as denúncias, era preciso tramitar na justiça. E a extrema-direita, quando você acolhe a denúncia, transforma o acolhimento em sinal de verdade. Veja, a verdade... Ele reconheceu, né? É isso. O que ele fez? Ele deu 24 horas para a apresentação de provas robustas. Senão é litigação de má-fé, caluniação de má-fé, o que é um crime gravíssimo no Código Eleitoral. Então, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo precisa impugnar a candidatura de Pablo Marçal, já não o fará. Mas é indispensável, se o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo não compreender o tamanho do desafio, é indispensável que a ministra Carmen Lúcia o entenda e torne o Pablo Marçal inelegível por 8 anos. Mas por quê? Veja, não usei nenhum adjetivo para falar do Pablo Marçal. Porque podemos concluir com isso. Imaginem a própria imagem do inferno, do apocalipse na Terra. Seria o milagre mais perverso de todos. A multiplicação não de pães e peixes, mas de Pablos Marçais. Em todas as esferas. Imagine Pablo Marçal concorrendo a deputado estadual, federal, Senado da República, governo do Estado e presidência. O país acabou, Thaís. Acabou. Vamos todos, já que em homenagem ao Gustavo Lima, vamos todos para Orlando. E ele cria esse exército ali com essa coisa do coach, manipulação. Então tem que barrar, né? Mas tem que barrar por quê? Porque ele pensa diferente de nós? Não. Porque ao trazer a lógica da economia da atenção para o sistema da política, ele destrói o sistema da política. E ele desmoraliza o que é a espinha dorsal do sistema democrático, que é o processo eleitoral. O Pablo Marçal conseguiu desmoralizar ao máximo os jornalistas, os debates e o processo eleitoral. Por isso ele tem que ser tornado inelegível. Porque se você não respeitar as regras mínimas do sistema eleitoral, não há democracia possível. Verdade. Maria. O cenário é um terror, né? Eu fico pensando, assim, enfim, nós temos filhos, né, Thaís? Assim, eu também, o João Vicente. Que bom. Então, assim, eu fico pensando em como educar nesse sentido, né, hoje em dia. Eu, antes de dar o telefone celular para minha filha, quando ela fez 12 anos, ela assistiu o Dilema das Redes, por exemplo. Ah, que bom. Excelente documentário. Ela assistiu e ela ficou assim, eu não quero ter Instagram, eu não quero. Só que, assim, é complicado. Como é que você gerencia isso, né? Então, assim, a gente fala sobre essas realidades criadas, a gente fala sobre nem tudo é verdade, né? Tem muita coisa manipulada e tudo mais. Mas como é que a gente vai pensar nesse futuro, né? Porque, além disso, ainda tem uma questão cognitiva séria, né? Que os jovens hoje passam, que é justamente que gira em torno dessa questão da atenção, né? E não focar, e gostar do conteúdo rápido e daqueles discursos mais superficiais. Então, assim, na hora de uma formação política, né, de como você vai lá na frente optar por seus votos, etc. Enfim, eu fico pensando como é que a gente vai enfrentar esse mundo
baseado nisso, né, no que nós temos de jovens hoje. Eu queria complementar o que a Maria falou. Eu tenho 2 filhos, um de 11 e a menina de 18. Ela está fazendo pré-vestibular agora. No início do ano, o colégio dela fez um debate, 8 horas da manhã, no sábado, no Cine Odeon, justamente botou trechos de 3 documentários sobre Cambridge Analytica, sobre manipulação, uso de redes. 2 professores fizeram um debate que eles falaram, isso aí é tema para vestibular, mas para além disso, é para reflexão para a vida de vocês. Então, fiquei surpresa, porque eu ainda falei assim, ai meu Deus, filha, eu quero ir. E ela não tinha se inscrito. Ela falou assim, não, aí eu me escrevi o de 11 anos que quis ir. E aí ela falou assim, o Thiago vai? Aí eu falei, vai, me inscreve também que eu quero ir. Ela falou, pô, meu irmão de 11 anos vai, eu tenho que ir, né? Na hora, acabou que o pequenininho estava dormindo, sábado, 8 horas da manhã. Deixou, fomos nós 2. Foi excelente. Não era, eu falei, vou ter só eu lá, a garotada, e eu achei legal dela ter falado, quer se inscrever? Pode ir, mãe, não tem problema. Tinham outros pais. Foi um momento de reflexão muito interessante. E eu acho que, assim, vamos ouvir o professor, mas eu acho que um caminho é você levar a reflexão, né? Eles mostraram vários trechos e falaram, olha, não é só porque você vai fazer uma redação. Isso é para a tua vida. Vocês têm que ter noção das manipulações que estão acontecendo, como vocês usam a rede. Minha filha até não gosta muito o Instagram dela não tem uma publicação, ela só coloca coisa nos stories. Ela ficou meio avessa Ela vai no Instagram, mas não gosta muito, acha até bom. E o pequenininho já gosta de um TikTok, que eu também fico... Eu até ouvi uma entrevista seu falando que vai ser banido dos Estados Unidos, né? Mas, assim, eu acho que um caminho talvez seja isso, trazer o debate para essa nova geração, que ela está muito imersa na tecnologia. Meu filho de 11 anos já nasceu nessa tecnologia que a gente aprendeu a consumir. É isso, ele é um nativo digital. Exatamente. Essa questão é dificilíssima, porque acho que nós não estamos nos dando conta de que a tecnologia digital tem um efeito muito mais grave sobre aspectos da neurologia do que em momentos anteriores. Por exemplo, eu estou começando a pensar em tentar relacionar o fenômeno da economia da atenção, do Pablo Marçal e a epidemia de apostas. E o uso cotidiano das redes. Porque, em última instância, o que está em jogo, de fato, é a liberação de dopamina. É viciante. Há pessoas, entre as quais eu me incluo, eu fico me envergonhado de dizê-lo, eu tenho que ser honesto. Já me aconteceu, eu tenho 59, eu sou velhinho, tenho 59 anos. E eu leio o dia inteiro, mas já me aconteceu de começar a virar assim, o vídeo no Instagram, onde seja. Aí eu parei um dia, olhei assim, eu fiquei vermelho, sozinho lá em casa. Eu falei, eu estou há 1 hora virando vídeo. Eu falei, João, você tem 59 anos, é professor de literatura, lê o dia inteiro, se você está aqui 1 hora fazendo isso, se você não tiver cuidado, o que as pessoas fazem então, percebe? Mas Imagina a criança, né, de 12, 13 anos. Mas foi muito útil que eu tenha feito, porque eu me dei conta do fenômeno. É assim, por exemplo, os vídeos que vão passando, há um universo de mais ou menos 6 ou 7 temáticas que se repetem sempre. Sim. Eles colocam uma nova, para ver se você se interessa. Se você assistir inteiro, vai aparecer depois. Já entra na tua lista. Já entra na lista. Percebe? Então, é útil você participar para você compreender o mecanismo. Mas é muito importante compreender que a epidemia das apostas, que hoje no Brasil não é uma epidemia qualquer. Em agosto, bilhões de reais do Bolsa Família foram gastos. Foram 3 bilhões, não foram? 3 bilhões de reais do Bolsa Família num mês. Há famílias brasileiras. Há hoje no Brasil verdadeiras tragédias acontecendo por essa epidemia das apostas. Mas você pegar ali o gráfico, né, que o Eduardo Moreira levou, né, para o ICL. É impressionante, né, Ricardo? Né, absurdo. Mas o que está por trás, por exemplo, das pessoas assistirem 30 cortes do Pablo Marçal, ficarem 1 hora virando o vídeo, estarem fazendo apostas sem nenhuma condição prática de fazê-lo? E quantas vezes nós entramos no nosso celular para ver se recebemos uma mensagem do WhatsApp? Nós aqui, que somos instruídos, já temos uma certa idade, uma certa experiência, quantas vezes nós voltamos ao celular sem nenhuma utilidade real, apenas porque nós queremos ver se tem mais uma notícia? Já em inglês, na Universidade Americana, já se cunhou uma expressão para uma nova doença, FOMO, Fear of Missing Out. O medo de estar perdendo alguma coisa por não estar o tempo todo conectado. Então, o que eu quero dizer
é que a tecnologia digital implica mutações antropológicas que nós ainda não estamos compreendendo. Isso é muito sério. Então, uma possibilidade, creio, eu estou totalmente de acordo com a Maria, com a Thaís, uma possibilidade, aqui que eu sou bastante utópico e deliberadamente ingênuo. Eu acho que a literatura tem uma importância enorme hoje em dia, enorme. Porque se o Tiago, com 11 anos, se ele adquirir o hábito de ler, ele vai de maneira inconsciente, essa é a força da literatura. Você não vai ao analista, imagina, você não paga, nem tem que pagar, o que é ótimo, né? Ele vai começar a fruir o tempo de outra maneira. Ele vai começar, em lugar de reduzir o horizonte existencial a uma bolha, em lugar de reduzir a linguagem a 2 ou 3 truques, se ele começa a ler, ele começa a ler de maneira natural, não como hábito. Isso é bem importante. Leitura não pode ser hábito. Hábito não é uma coisa boa. Por exemplo, eu tenho um filho que vai completar 7 anos agora, eu sou apaixonado pelo meu filho. Então eu quero estar em boa forma física para acompanhar meu filho. Então eu comecei a fazer algo que eu jamais imaginei na minha vida que eu faria, porque eu tenho horror, que é musculação. É um hábito. Literatura tem que ser hobby. Literatura não tem que ser hábito. Para o Tiago, por favor, nunca diga para o Tiago que ele tem que... Tiago, não é? Tiago. Nunca diga para ele, Tiago, vou desenvolver o hábito da leitura com você. Não faça isso. Tem que ser um hobby. Mas se tornar um hobby, o horizonte dele vai se ampliar. O Tiago, a gente tem uma coisa... A gente tem que terminar, mas assim, uma coisa curiosa, porque aos 5 anos nós temos 2 livros lançados, eu e ele. Jura? Livro eu vou procurar. Eu vou mandar depois. Uau! Ele usava tecnologia. Ele, antes de ser alfabetizado, ele extremamente criativo. Ele tinha ideia. Eu trabalho no sindicato e com uma editora. Então, eu reviso livros. Ele me vê nesse universo né, da leitura, que é a minha briga agora. Eu falei assim, cadê o escritor? Vamos embora, você tem que ler. Ele me via escrevendo e ele falava, mãe, tive uma inspiração. Você pode gravar uma história e mandar para a Isa, que é a dona da editora. Eu gravava as histórias. Eu tenho várias histórias gravadas. E aí eu mandei para ela. Ele criou a história? Genial. Curtinha, mas com princípio, meio e fim. Aí eu mandei para a editora, ela falou assim, para a dona da editora, ela falou, Thaís, a história dele é uma graça, você não quer escrever? E aí aumenta um pouquinho, né? Aí eu aumentei a história, criei mais um personagem, que a história de uma criança de 5 anos era, né? E aí, no fim das contas, lançamos 2, já tem um sendo ilustrado. Bacana. Só que isso foi os 5 anos. E aí depois eu fico, filho, cadê aquelas ideias? Vamos assim. Ele falou, você ainda tem mais 5 histórias. Eu gravei 8 áudios. Usa esses aí, porque você não fez ainda as outras. E aí agora que ele tá alfabetizado, né? Eu fico numa luta para ele ler. A mais velha lê demais, demais. Em inglês, livros em inglês. Mas em português também. E eu fico, vamos lá, vamos ler. Ele está lendo agora um livro, ele falou, eu leio um capítulo por dia. Tá ótimo. Mas vai lendo, assim, tem que ler, filho, é importante. Aí eu falo, cadê aquele escritor? O Tiago escritor, vamos lá, Tiago. E aí, para tentar resgatar essa coisa do prazer da leitura, e não a obrigação da leitura. Exatamente. Não pode ser obrigatório, né? Que bacana, que bacana. Vou procurar os livros do Tiago. Mas é isso, gente. Desculpa ter mudado aí um pouquinho. Não, foi ótimo. Mas, Maria e Ricardo, vocês querem dar uma última pincelada assim, para o professor encerrar? Eu não poderia deixar de dizer, né, o que eu digo até quando eu divulgo e falo do trabalho do professor João, que ele foi o primeiro, né, a teorizar e a descrever ali o código genético do bolsonarismo, né? Aqui para nós, né? Então, aquilo eu achei fundamental, assim, né, ter isso como para a gente estudar mesmo, porque até então, até sair esse estudo, a gente observava tudo aquilo acontecer, né? Tudo isso aqui e eu aqui dando milho aos pombos, né? já dizia José Geraldo, né? Então e a partir daí, acho que foi um norte ali para a gente, né? Um farol ali, né? E isso é importante. Então, acho que eu queria tocar um pouco nisso, assim, porque isso acho que foi fundamental, até para a própria esquerda enfim, a gente ter algo teorizado ali para a gente poder caminhar e tentar ir num sentido contrário daquilo ali, né? Daquela maré absurda, né? Que, enfim, dominou, né? Durante um tempo e ainda está muito forte
por aí, né? Só a gente vê agora, nesse período eleitoral, a força que tem esse fenômeno, que eu acho que ainda vai durar muito tempo e muitos anos de estudo para a filosofia, para a sociologia, não só o fenômeno do bolsonarismo no Brasil, mas o fenômeno dessa extrema-direita no mundo como um todo, enfim. Então, falar um pouco disso, eu não sei se ainda caberia, se ainda daria, mas eu acho de extrema relevância. Maria, fala a sua conclusão aí, e o professor fecha com eu isso. tenho um desejo. Eu espero que dessas eleições a gente, e nas próximas, né, e que a gente consiga enfrentar toda essa manipulação, da melhor maneira possível, mesmo que seja aprendendo a fazer como eles, né, mas tentar fazer um cenário um pouco menos, um pouco mais consciente, né, para a gente ter consciência de tudo que acontece nesse extremismo, né, que isso seja cada vez mais divulgado, que o professor João seja cada vez mais escutado em podcasts como esse, para que a gente dissemine, né, essa informação e que isso consiga chegar não aqui na gente, né, mas nesse Brasil profundo que a gente sabe que está à mercê do celular, como a gente, né, está sabendo quem é o Pablo Marçal, está, enfim, informado nesse sentido. É um choque de realidade, né? Vamos torcer para isso. Essa é a palavra-chave, Thaís. Porque é bem importante lembrar. Vamos terminar então de maneira mais otimista. Isso. Por favor. Eu agradeço. Depois de 1h30 sombria, vamos terminar de maneira solar. Tem um caminho possível? Tem. É o choque de realidade. Isto é, veja, em 2020, Donald Trump perdeu as eleições para o Joe Biden. Todos nós concordaríamos que nas redes sociais o Donald Trump dá de 14-0 no Joe Biden todos os dias, de acordo? Em 2022, o presidente Jair Messias Bolsonaro perdeu as eleições para o então ex-presidente Lula. E todos nós concordamos que o ex-presidente Bolsonaro dá no presidente Lula de 14-0 todos os dias nas redes sociais, de acordo? Sim. Então, como é que eles perderam? Isso é bem importante. Isso quer dizer que o potencial de manipulação tem uma barreira. Qual é a barreira? É a realidade. Mas não realidade no sentido filosófico, metafísico, transcendental. Não. Ninguém come fake news. Ninguém paga aluguel com teoria conspiratória. Produz uma extraordinária excitação, produz um entusiasmo inédito na política brasileira, porque os bolsonaristas fazem política 24 horas por dia, 7 dias por semana. É muito impressionante. Lembra daquela famosa brincadeira deles? Sou o robô do Bolsonaro, sou o robô, porque eles ficam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas perderam. E por que perderam? Porque ambos, Trump e Bolsonaro, tiveram um comportamento inconcebível durante a pandemia, tentando negar a existência da pandemia na dimensão em que ela teve. E há uma questão básica, que foi fundamental, é que a vida com V maiúsculo não pode ser reduzida a disputa narrativa. E a morte com M maiúsculo não pode virar meme. Porque quando a morte ganha rosto, é o seu primo, a sua mãe, é o seu pai, é aquele professor da escola, é aquele amigo atleta que você jamais imaginou que teria comorbidade, não tinha. Uma parte dessas pessoas tomou o choque de realidade. É isso. Quando a morte ganhou rosto, a manipulação não foi mais possível. Tornou-se impossível. Então, é muito importante que a esquerda sempre lembre de algo indispensável. Vamos chamar prefeito de simplificação do retorno do real. O que é que realmente ganha eleição mesmo? O que move paixões, a extrema-direita está na nossa frente. Mas o que ganha eleições de fato? Você tem mais feijão no seu prato? Você pode fazer um churrasco uma vez por mês? O seu salário mínimo teve aumento real? Você realmente ganhou a casa, do Minha Casa Minha Vida? O número de empregos públicos, de empregos com carteira assinada, realmente aumentaram? O SUS está atendendo mais? A escola pública está conseguindo, passo a passo, tornar-se integral? O sistema de creches realmente melhorou? Houve a taxação da fortuna dos ricos? Etc, etc, etc. Então, me parece que há uma esperança. Aliás, eu sou irresponsavelmente otimista. Senão não seria professor de literatura, não é? No mundo de hoje. Sem dúvida. Em primeiro lugar, decodificar o que eles fazem. Todos nós hoje temos que ser pequenos édipos, porque a esfinge é monumental.
ao mesmo tempo, compreender que não basta o discurso é fundamental, mas ao discurso é necessário um ato concreto. Esse gesto, creio, ele é mais possível de ser dado por nós que temos uma visão fraterna do mundo. É isso. Então, com a sua fala, nós nos despedimos, pedimos responsabilidade às pessoas que vão assistir antes da eleição de domingo, né? Pensar no voto e que a sua atitude se junta dos outros e que tem uma consequência de 4 anos, né? É isso. Então, agradeço, professor. Muito obrigado. Desse voto, a importância. Do voto, Refletir bastante. É isso aí. Agradeço, professor, a sua presença, a contribuição, as suas reflexões. Agradeço, Maria, também, a sua participação. Venham outras. Eu que agradeço. Ricardo também, muito obrigado, Ricardo, pela sua participação. E eu que agradeço sempre esse prazer enorme de estar aqui com essa fera conosco. Obrigado. É isso aí. Então, nosso programa vai estar disponível no YouTube e também nos tocadores do podcast. E até o próximo episódio.